Superdotação é pessoa com deficiência? Não, ela não é considerada deficiência, é uma condição de desenvolvimento. Olá, chegamos a mais um episódio aqui do nosso podcast Unicamente e hoje eu vou receber uma pessoa, é uma advogada para a gente falar sobre inclusão escolar, sobre autismo e sobre superdotação. Ele é o nosso já famoso e conhecidíssimo Denner Pereira. Olá, Denner, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Dan. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Uma honra sempre estar com você, meu amigo. É um prazer. Dani, fala um pouquinho do seu currículo, né? Além de você ser advogado, você também é mestre em Direito, professor, cozinheiro, atleta. Esses dotes eu estou aperfeiçoando aí, esses últimos, né? Mas sim, Dan, sou advogado, né? Formado há quase 10 anos já. E tenho dedicado, né, os meus estudos na academia, no mestrado e também minhas pesquisas na área da educação especial, né? Trabalhei por 7 anos, quase 10 anos na Procuradoria do Estado, né? Então isso me deu um conhecimento bastante grande também em relação a entender o funcionalismo público e hoje, né, dou aula para 2 universidades, entendo também o mecanismo ali e as demandas da advocacia na área privada. Perfeito. A gente vai começar falando sobre inclusão escolar, né? Que é uma das suas áreas de pesquisa. E o número de matrículas da educação especial no último censo, lá em 2023, chegou a quase 2 milhões, precisamente 1.800.000, ou seja, 41% a mais do que o censo de 2019. Mas o número de matrículas expressivos não indica um atendimento de qualidade, né? Existe uma dificuldade das pessoas que acessam a escola regular a se manter ali, né? E Uhum. nas suas pesquisas, nos seus estudos, a gente sabe que esse contexto educacional é bastante complexo, esse atendimento, né? Eu queria que você me respondesse, ou pensasse aqui conosco, como que a gente pode mudar esse cenário aqui, né, além para a gente acompanhar a ampliação dessas matrículas, mas também melhorando o atendimento. Perfeito, Dan. Eu acho que nós temos, e toda vez que a gente vai em congressos, em eventos científicos, a gente observa uma angústia que é coletiva em todas as áreas, desde a psicologia, da medicina, do direito, da pedagogia, que é a qualificação dos profissionais, né? A gente, infelizmente, tem os cursos que nos formam, né? Nos formam como profissionais para atuar pós-ensino superior, tem infelizmente um déficit em relação a essas áreas educacionais, especialmente em relação à educação especial, né? A gente aprende muito, como deve ser, em relação ao que é padrão, ao que está na linha média, né? Mas a gente tem um déficit em relação a esses apoios, em relação às pessoas atípicas. E isso gera problemas, né? A gente tem a legislação, temos sobretudo a LDB, que traz direitos para as pessoas com deficiências, para as pessoas com superdotação, mas efetivar esses direitos é um grande desafio. Então a gente aumenta os diagnósticos, às vezes, né, de uma maneira não tão precisa, porque há uma falha de base. As escolas recebem essas demandas, mas por vezes falta também esse profissional capacitado para fazer esses atendimentos, né? Isso vai virando, infelizmente, uma verdadeira bola de neve, né, para as famílias, para o Estado, para dar conta desses atendimentos de maneira eficaz. O Brasil, ele é um dos países que tem uma legislação de educação inclusiva mais imponente, aqui, um arcabouço legal bastante importante, mas também nós percebemos que existe uma diferença, e às vezes acaba surgindo muitas leis novas, né, uma tentativa de PL para cá, PL para lá, pouco efetivo também. E aí, na sua atuação, qual que é a maior demanda que as famílias chegam para você quando já esgotaram todas as possibilidades ali de conversa no administrativo, de conversa ali na escola, na relação 1 a 1? Quais são as maiores demandas que elas te procuram? Onde que você intervém mais? Essa questão da quantidade de leis, isso é muito importante. Muitas vezes a gente vê muita discussão, tem que ter lei para isso, lei para aquilo. Nossa legislação, como você muito bem pontuou, é uma legislação boa, tá? A grande dificuldade é tornar aquele texto de lei efetivo. As maiores demandas que chegam até mim hoje são sobretudo em relação à superdotação, né? Porque a gente teve, felizmente, né, um aumento, pelo menos da discussão em relação à superdotação, e esses falsos diagnósticos, né, dessa linha muito tênue de diferenciar TDAH, de autismo, de superdotação. Então, nos últimos anos tenho recebido muitas demandas de estudantes superdotados. Por quê, Dan?
Em relação ao autismo, por exemplo, que nós tivemos há uns 10 anos atrás também, esse movimento, né, até um movimento ativista de muitas famílias que lutaram pelo direito de seus filhos, eu percebo que nós estamos tendo hoje em relação à superdotação. Então, em relação ao autismo, depois de muita luta das famílias, hoje nós temos, é claro, está longe de estar perfeito, mas nós temos um entendimento maior, né? As instituições se capacitaram um pouco melhor do que era 10, 20 anos atrás. E a superdotação, eu percebo que é o déficit do momento, né? Porque as famílias, felizmente, têm entendido que aquilo que era um TDAH, na verdade, é superdotação, ou os dois, o que era autismo é superdotação, ou os dois, né? Então, aí começa a entender e, evidente, ir atrás dos seus direitos. Então, em relação à superdotação, o que mais me procuram hoje, né, na advocacia é, sem dúvida, em relação à aceleração de série. Falando sobre superdotação, tem uma coisa bem importante que a gente precisa frisar, que do 1.800.000 matrículas de educação especial, apenas 26 mil dizem sobre a superdotação. A gente sabe que, né, os teóricos, se a gente for pensar nos teóricos, que diz que entre 5 até 10% da população tem superdotação. A gente estaria falando em idade escolar de quase 4,5 milhões, mas nós temos 26 mil, né? Outra questão também que fica marcada é como que as escolas acabam não entendendo quais são esses direitos, o tal não tá. Quem que é o público de educação especial, assim? Educação especial, a gente fala em duas condições, né? Que é a pessoa com deficiência e a pessoa superdotada. É o que está na LDB. A LDB também fala em transtornos globais do desenvolvimento, mas a gente já sabe que esse termo está ultrapassado. Hoje em dia a gente entende o autismo, né, como TGD, e o autismo é a pessoa com deficiência. Então é a pessoa com deficiência e superdotado. Esses são os dois públicos da educação especial. E é importante fazer um asterisco aqui. Por quê? Nós temos uma legislação que é muito importante também para as pessoas com deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Como alguns preferem, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão. E essa lei dela é exclusiva para a pessoa com deficiência, como o próprio nome sugere. Por isso que eu gosto de chamar, como o pessoal do direito gosta de chamar, de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Porque ele é para a pessoa com deficiência. Eu não uso aquela lei para estudante superdotado, tá? E que eu vejo que é uma falha muito recorrente de algumas instituições, né? Seja quando me procuram para eu assessorar, seja quando a gente acaba vendo em processos judiciais. Aplica uma lei para quem não tem aquele direito, né? Então, LBI se aplica exclusivamente a pessoas com deficiência, pessoas com autismo. Isso é importante frisar, gente, que as pessoas sempre perguntam, superdotação é pessoa com deficiência? Não, ela não é considerada deficiência, é uma condição de desenvolvimento, ok? Então, se o médico tem um relatório falando que seu filho é PCD, está equivocado, você não tem direito aos benefícios LOAS, por exemplo, ok? Então, superdotação não é deficiência, logo não é pessoa com PCD. Se o profissional escreveu isso, foge dele, corre bem dele, porque tem alguma coisa de errado, ele não entendeu ainda do que a gente está falando. Inclusive, Nada, se me permite, até o TDAH, né? Há uma discussão, eu aplico a LBI, o Estudo da Pessoa com Deficiência, para a pessoa com TDAH, né? Eu aplico a parte da educação especial da LDB para a pessoa com TDAH. E veja, nós temos uma lei específica, uma lei recente, de 2021, que trata dos direitos. É uma lei curtinha, né? Mas que trata basicamente, que diz que a pessoa com TDAH tem direito, sim, a uma adaptação curricular, né? A fazer uma adaptação naquele ambiente que a gente entende isso, nós que trabalhamos com educação, a elaboração de um plano de educação individualizado e as consequências decorrentes disso, né? Então nós temos uma lei própria em relação aos estudantes com TDAH, portanto não se aplica a LBI e tampouco a parte de educação especial da LDB. E só um parênteses aqui, gente, quando a gente falou que a pessoa superdotada ou com as habilidades, enfim, como queiram, não é deficiente, não vai ser abarcada ali pela LBI, pela, né, a lei da pessoa de inclusão ali, se houver dupla excepcionalidade com autismo, se houver dupla excepcionalidade com deficiência visual, deficiência física, qualquer outra condição ali que seja de fato reconhecida como deficiência, aí sim a pessoa com dupla personalidade vai ter os mesmos direitos da pessoa com deficiência, mais oriundo do que? Da deficiência e não da superdotação, tá bom? É isso.
E feito isso, né, a gente sabe quais são os direitos que essas pessoas têm. Que existe um. Parece que eu vejo as famílias. A Fran, que as pessoas. Vai ter um episódio com a Fran depois, que é a nossa pessoa pedagoga que trabalha com a gente. Ela tem uma fala que eu acho bem engraçada, mas é bem triste, né? Que fica todo mundo correndo atrás desses direitos. A gente pede no relatório, né? Os profissionais de saúde pedem. E aí vai apresentar na escola, a escola fala que vai fazer, fica uma busca, né? Parece aquela corrida maluca, aquela corrida do ouro ali da Penélope e ninguém ganha nada no final. Perfeito, Dan, perfeito. Dan, o que você falou é importantíssimo, tá? Vou pegar um recorte da sua fala, que você disse que você coloca lá no final do seu relatório, né, esse pedido desses direitos. Isso é muito importante, os profissionais da saúde saber desses direitos, e obviamente da educação a gente presume que já sabe, né? Sim, Mas da educação, da saúde saber desses direitos, por quê, Dan? As famílias por vezes não sabem, né? Ah, eu recebi um diagnóstico de autismo, recebi um diagnóstico por rotação. E a pessoa, por vezes, fica sem chão, né? Não esperava aquele resultado, aquele diagnóstico. Quais são esses direitos, Dan? A gente pode pegar o artigo 58 e 59 da LDB, que são as principais fontes de direito. O que que vai trazer lá? E quais, se eu fosse resumir aqui, talvez 4 ou 5 grandes direitos, né? Então, primeiro, Plano Educacional Individualizado, né, que é um documento que a Fran, né, com certeza vai falar em relação ao Plano Educacional Individualizado, mas esse documento que traz as metas, que traz estratégias individualizadas para esse estudante, estratégias e metas a curto prazo, porque o PEI ele tem que ser dinâmico, tem que ser um documento escrito, porque se eu ficar pagando o PEI, o profissional que receber esse documento depois não vai saber o que foi feito, né? Como a gente sabe muito bem, não existe receita de bolo. Então, o que foi feito para chegar no resultado, seja o positivo ou negativo, precisa ser transparente, a família ter acesso a isso, porque não é feio errar nas tentativas de inclusão. Feio é não fazer nada, né? sim. Então você faz, opa, não deu certo isso. Anote, fala, não deu certo, vamos buscar outra estratégia. Tudo isso no PEI. Mas, gente, só um parênteses aqui. Esse errar e tentar é tentar baseado em evidências Com científicas, não em certeza. achismo, né? Então, Exatamente. ok, a gente tentou, porque o desenvolvimento ele é dinâmico, ou seja, a necessidade do Denner hoje é uma, em abril, em maio é outra, em agosto é outra. Então, não é que a gente vai ali ficar tentando de Sim, forma aleatória. Tem um cuidado para isso. Existe uma claro. avaliação diagnóstica ali importante, né? A avaliação diagnóstica inicial para a gente conseguir compreender esse processo. E aí, se falhou, quem avaliou errado foi o profissional, fui eu, não é o aluno, tá? Então a gente tem que pensar muito nisso. A gente tenta, mas baseado em ciência. Exatamente. E por vezes esquecem que a pedagogia é uma ciência, né? Sim, Esquecem da. A gente sabe, né? Infelizmente, a desvalorização dos nossos professores, como um todo no Brasil, mas a pedagogia é uma ciência muito séria, né? Então, primeira coisa, o PEI. E a questão, quem vai fazer o PEI, né? Primeiro, o PEI é um documento coletivo, ninguém faz sozinho um PEI. E aí que entra um direito que está na LDB, que é o direito da família de ter esse profissional e um dever das instituições de ensino, que é ter um professor especialista em educação especial. Qual que é a importância desse profissional? É ímpar a importância. Por quê? Ele que vai liderar a construção do PEI. Ele não vai, ele, claro, ele vai escrever ali, né? Mas quem vai conduzir a construção é esse profissional, que vai analisar os relatórios psicológicos, vai analisar a informação que a família trouxe desse estudante, conversar com os outros professores, né, os professores regentes, e liderar a construção desse documento, inclusive na sala de recursos, que a gente vai falar na sequência, né? sim. Então, ter esse profissional é um direito previsto na LDB e toda escola, toda instituição de ensino, do fundamento, do ensino básico ao ensino superior, ao mestrado, ao doutorado, toda instituição de ensino precisa ter esse profissional. Então, o atendimento educacional especializado não tem só a ver com fase ali da primeira infância, né? Ele é atendido, ele é estendido em todo o processo. Exato. O que a gente estava falando aqui da maioria das condições, né, seja pessoa com deficiência, mas em relação à suportação, com certeza, não existe cura, né? A pessoa não deixa de ser. Então, por vezes, muitas vezes, o estudante às vezes teve esse diagnóstico tardio ali, com 18 anos, 20 anos de idade, mas está na faculdade e os problemas se reiteram, né? Continuam. Evidente que na faculdade você acaba tendo uma liberdade às vezes um pouco maior, até porque você é maior de idade, então você consegue administrar algumas coisas.
Você Porém, consegue as administrar barreiras... administrativamente, você não consegue eliminar as barreiras. Porque se Exato, você tem a mesma condição ali, então você sabe que você pode. Não é mais o seu pai que está brigando por você. Muitas vezes é você mesmo, né? Porque você precisa de fato desse atendimento. Até porque exato. essa condição precisava lá na educação infantil e você não deixou de ser, não perdeu a sua superdotação num trem, num vagão, ou seu autismo em qualquer outro lugar, você continua, né? Então tem uma liberdade aqui, mas o próprio funcionamento inerente da condição vai te impedir de acessar da maneira como a maioria acessa isso. Exatamente, né? Então, por isso que esses apoios são fundamentais. E cada vez mais tem surgido para mim, né, na minha vida profissional, demandas nesse sentido. Pessoas que já estão ou na graduação ou na pós-graduação, buscando esse auxílio e, infelizmente, às vezes há aquela falsa ideia, né, você chegou até aqui, então você chegou sem apoio e agora não precisa mais. E não é bem assim, né? O Sim. que teve de sofrimento lá atrás, né, é algo que, por vezes, até muitas vezes evitam de ir para o ensino superior porque já sabe, olha, tive todos esses problemas durante a minha trajetória até aqui, não vou, né, sofrer de novo. Então, é um direito que toda instituição de ensino, seja pública, seja particular, deve garantir a esses Então, estudantes. isso é bem importante. Tem uma corrente, tem uma pesquisadora aí do Rio, que ela diz que a rede privada não é obrigada a atender as pessoas com superdotação, especialmente, né? Assim, ela pouco fala sobre as outras condições, mas ela diz que não é obrigado. Não é verdade isso, né? Não, não, absolutamente. A LDB, inclusive, ela traz diretrizes do ensino básico ao ensino superior, né? E, inclusive, o ensino superior fiscalizado pelo MEC. Então, esses apoios são, sim, de obrigatoriedade tanto das públicas quanto das privadas. O artigo 58 e 59 da LDB, eles são claros que esses apoios começam na educação infantil e perduram até o ensino superior, tá? Ao longo de toda a vida desse estudante, né? A vida acadêmica, né? Então, não existe isso, não tem fundamentação legal, essa afirmação. Eu não consigo visualizar dessa forma. E na sua experiência, qual que tem sido assim, a maior dificuldade das famílias conseguirem acesso a esses direitos, né? Nós sabemos que não são tantos direitos, mas o que são cerceados ali, ou ofertados de maneira equivocada, ou até bem mais ou menos, assim. Quais são as maiores dificuldades? Por vezes, algumas escolas, né, a gente tem percebido, eu sou professor, então eu sou um defensor das escolas, mas existem alguns limites que precisam ser observados, né? Então a gente vê que, infelizmente, algumas instituições de ensino ainda têm certo despreparo, né, especialmente em relação aos atendimentos superdotados, né? Porque dá aquela ideia que, infelizmente, a gente vê num lugar que é um lugar técnico, em alguns lugares, não todos, evidente, de que a pessoa superdotada é autossuficiente, né? Sim, Eu vou ajudar aqueles que precisam, as pessoas com deficiência, né? E veja, quando eu falo isso, eu já falo com uma ideia capacitista, né? Só vou ajudar porque é o coitadinho, aquele que tem inteligência acima da média, não, esse daí não precisa de mim. Eu só vou ajudar porque é o coitadinho. Então já vê, né? É como se você estivesse fazendo um favor para aquela família, para aquela criança, o que não é, né? É um sujeito de direito como qualquer outro e deve ter os seus direitos respeitados. Então, a maior dificuldade que eu vejo em relação aos superdotados é, por vezes, entender essa atipicidade e fazer as adaptações, desde o PEI, desde direcionar esse profissional especialista. Por vezes, dá um problema é que muitas escolas, às vezes, têm esse profissional especialista, mas, por uma questão não culpa da escola, culpa do profissional, mas o nosso sistema como um todo de educação especial mira muito o seu foco em relação às pessoas com deficiência. E aí as pessoas superdotadas têm essa barreira que elas encontram também na escola, a falta de capacitação desses profissionais. sim, a gente sabe que tem as dificuldades ali da superdotação também marcadas, mas também a gente sabe que eu faço formação, enfim, há muito tempo já, são quase 15 anos, né? E, mas ainda assim, nas outras também, na deficiência intelectual, no TEA, ou na deficiência visual, enfim, também não se sabe muito. A gente tem uma falsa ideia de que Uhum. nós aprendemos a fazer isso, quando na verdade não. Então, tem aquela falsa ideia de que a gente de fato aprendeu a incluir o autista, a gente sabe que não é verdade.
incluir a pessoa com deficiência intelectual, porque a gente sabe que os diagnósticos têm sumido, mas eles existem aí, um pouco até maior que outras condições. E aí, seja qualquer a condição que for, quando a família não é atendida, a escola se nega, como que a família deve pedir isso, assim, por escrito, é um favor? Como que, porque assim, tá lá, recebeu lá o laudo da Raquel Del Monde, indicando isso, isso, isso. Aí recebeu o laudo lá da Francisca Chagas, indicando avaliação diagnóstica, isso, isso. Tem o da Marta Hembe, tem o do Dan, tem todo um monte de coisa Uhum, lá. uhum. Só que aquelas coisas não saem, eles entregaram tudo e ficam lá meses, né? Entregaram isso em janeiro, fevereiro, aí em novembro vem alguma resposta. Não vou fazer porque não é para fazer, não é atendido, não concordo com a avaliação. Uhum. Perfeito. Daí isso é uma dúvida muito recorrente e por vezes pessoas me procuram, né? Falar, vamos judicializar. Daí eu falei, calma, né? Não é bem assim. A gente tem um caminho para ser percorrido para tentar, de uma maneira administrativa e consensual dentro do possível, né? Que esses direitos sejam garantidos. Então, o órgão fiscalizador da educação por excelência são as secretarias de educação, dependendo de cada nível. Então, municipal, estadual e no ensino superior, o MEC, das escolas públicas e das privadas. Então, se eu faço uma solicitação numa escola pública e a diretora, a coordenadora, usando sua liberdade pedagógica, a gente vai falar disso depois, né? Fala, não, não vou garantir esse direito ou o seu filho não tem direito. Primeiro recurso é para a própria Secretaria de Educação, né, o órgão hierarquicamente superior, para analisar se aquilo está, se vai ser ou não ratificado pela hierarquia daquele órgão, né? E nas privadas também. Então, nas privadas, as escolas privadas, elas têm liberdade, e têm que ter liberdade sim, né? Inclusive, professor, liberdade de cátedra, mas essa liberdade não é absoluta, como nós não temos de nenhum direito absoluto no Brasil. Então, as escolas privadas também estão subordinadas às legislações que nós temos e quem fiscaliza é ou são as secretarias de Estado de Educação ou municipal de educação, dependendo do nível hierárquico. Então, a escola negou um direito, a escola sendo negligente, a primeira coisa é fazer um pedido administrativo na Secretaria de Educação para que essa supervisão de ensino analise se de fato há uma omissão, se a família está pedindo alguma coisa que não é dever da escola, né? Então, tudo isso é fiscalizado pelo Estado, um Estado com E maiúsculo, representado pelas Secretarias de Educação. E a partir dali a gente vai ter um norte. Opa, a escola de fato está falhando. Em última análise, uma escola pode até ser descredenciada, né, caso essas omissões sejam recorrentes e perder o direito de fazer novas matrículas, por exemplo, né? Então Sim. isso, em última análise, é algo bastante sério, né? E tem uma coisa, você falou bem, né, da hierarquia, seja Estado, município, federação, enfim. Aí a gente recebe muitas histórias, assim. E hoje, antes de vir para cá, eu recebi um caso de um paciente, que é inclusive comum, seu também, que a escola, os pais pediram lá o PEI, a escola respondeu uma coisa totalmente inadequada, que não ia fazer por causa disso, que isso, que não concordava lá com o diagnóstico, e que a escola não faz diagnóstico, tá, gente? A escola faz avaliação pedagógica para fomentar a produção do PEI. Psicodiagnóstico é com neuropsicólogo, psicólogo, e diagnóstico médico é com médico, tá? O professor faz avaliação diagnóstica, avaliação pedagógica. Aí foi lá, ok, a escola respondeu lá mil coisas, aí foram conversar lá com a diretoria de ensino, enfim, com o órgão maior. E a diretoria falou com eles de boca o que era correto, né? Mas a escola continua insistindo que está correto. Então a gente tem que fazer um pedido direto para a diretoria para que ela explique por escrito, porque tem, né, uma lacuna aqui. Não Dan, tá sua pergunta é excelente. Vamos lá, deixa eu ir por partes, tá? Porque é excelente, tem coisas muito complexas, né? Tentar resumir aqui. Primeiro, a escola pode negar, fazer. Olha, não vou autorizar por conta disso e disso. Pode, mas tem que justificar. E por escrito. Veja, você é psicólogo, eu tenho certeza que você vai até o Tribunal de Haia, Direitos Eu Humanos, vou, defender o que você escreveu. sim. Eu sou advogado, eu faço a mesmíssima coisa. Se eu fazer um parecer, fazer uma petição, eu vou onde for para defender aquilo que eu escrevi, né? Então, primeira coisa, se a escola acha, né, por exemplo, e que a gente sabe que às vezes acontece de ter, às vezes, avaliações equivocadas. Mas isso não é regra, né? A gente está falando de Não, um óbvio que não. milhão, Às vezes, bem né? pouquíssimo. Exato.
E a escola, ela tem uma liberdade. Olha, eu não sou especialista, mas isso, na escola, eu não consigo visualizar essa demanda. E às vezes quando eu não visualizo, escola é porque eu não estou atendendo direito, né? Então, para É, visualizar, eu tenho que atender. Já ofertou atendimento adequado? Não. Logo, tem uma falha aqui. exatamente. E aí a escola vai fazer um parecer pedagógico dizendo, linha por linha, o porquê que ela entende que não cabe a efetivação daquele direito. Ponto. Assinou, assina Então, todo ela não mundo, pode contribuiu. contestar o diagnóstico e a Isso evidente identificação. não. Evidente que não, né? E nem fazer avaliação sem anuência da família. Ah, eu tenho uma psicóloga aqui na escola. Deixa que eu vou avaliar o seu filho, né? Se a família concordar, é responsabilidade da família. Sim. Mas não pode fazer, infelizmente, isso que tem acontecido, né? Tem uma psicóloga aqui, deixa eu vou avaliar de novo, né? Sem entender todo o contexto que deve ser feito por um psicólogo em casos Até que psicólogo escolar e educacional não faz avaliação psicológica na escola, tá, gente? né? Só lembrando. Então, primeiro, se a escola entende isso, que faça por escrito. Se a diretoria de ensino, né, no caso de São Paulo, né, que é a diretoria de ensino, a Secretaria de Educação pelo Brasil, entender que não cabe, que faça por escrito, os profissionais assinem embaixo, né? E sempre, nunca nada de boca, né? Então, vai ter uma reunião, solicita, né, de maneira educada, né, que faça uma ata e que conste tudo que foi falado naquela reunião. Porque a gente não está aqui defendendo o pai, defendendo a mãe, defendendo a escola. A gente que só quer o melhor interesse daquela criança, daquele estudante do ensino superior, né? Sim. Então, a gente está fazendo de tudo, inclusive a escola, pensando na criança. E não Mas no muitas vezes interesse. meu olhar pode estar enviesado ali, né? Pois é, Pela minha falta de formação, por exemplo. isso que é um Ou problema. de Veja. atualização de formação. Exato, Dan, exato. Então veja que eu falei no começo de direitos, né? Que eu eu parei num segundo, nem consegui terminar. É muito assunto, né? É, se eu tenho esse profissional especialista, e ele de fato é especialista, ele vai lá, tem, não digo necessariamente ter mestrado, doutorado, mas que faça cursos, que se capacite e que a escola também dê subsídios para esse profissional, né? Fazer essa Sim. captação. É, tanto, sei lá, em autismo, em deficiência intelectual, em superdotação, se eu tenho esse profissional especialista, e ele de fato é um especialista, veja a importância que esse profissional vai ter dentro da escola, né? Seja de evitar que essas negativas equivocadas sejam dadas, seja para se tornar efetivo aquela inclusão, né? Não fazer um Sim. pay de faz de conta. Então, começa por aí. E aí, essas negativas também não são absolutas. Então, como eu falei, tive negativa da escola. A diretoria de ensino, que às vezes a gente sabe que também não tem esse profissional qualificado, também dá negativa. Toda relação social que nós temos, a última palavra é a do Estado representado pelo Poder Judiciário. E aí, quando nada resolve, a família entende, o profissional da saúde entende que precisa adaptar, às vezes o pedagogo externo, né, clínico entende que precisa adaptar, a TO entende que precisa, todo mundo entende, menos a escola e a Secretaria de Educação. Aí, infelizmente, não tem alternativa senão judicializar para que o Poder Judiciário representando o Estado, para ter a famosa pacificação social, que é a finalidade do processo, diga quem tem direito ou não, né? Se é a família, se é a escola. Então, em última análise, a última alternativa é a judicialização. E aí cabe à família sempre procurar um profissional da confiança ou, né, a defensoria pública para as pessoas que não têm condições de contratar um advogado. Mas nesse caso que a gente falou aqui, gente, voltem um pouquinho, quem não acompanhou direitinho, sobre a escola foi lá, disse uma coisa, não pode. Aí a AD foi e orientou direitinho, mas só orientou de boca. Eu posso fazer o mesmo pedido que eu fiz para a escola para que a AD me responda? Com certeza, Por né? escrito? Resposta sempre por escrito, com fundamentação técnica, porque a gente não está falando aqui, né, de uma questão, não é uma conversa de bar, né, de Sim. boteco. Então, são técnicos conversando com outros técnicos, né? Então, se o psicólogo pedir adaptação, a escola que é técnica, né, um órgão técnico, tem que dar uma resposta técnica, pedagogicamente Eu já ouvi técnica. muito assim, ah, mas meu netinho, deixa eu fazer isso com meu netinho, eu ouço isso todo dia. Né? Mas você falou sobre os direitos, você falou de dois, né? Falou sobre o PEI e o professor especializado. Quais são os outros?
Sala de recursos, né? Sala de recursos, então, sempre no contraturno. A sala de recursos dela não está expressamente na LDB, mas quase todos os estados têm isso regulamentado e se aplica tanto à pessoa com deficiência quanto ao superdotado. Sala de recursos sempre no contraturno escolar, né? É importante que eu não posso tirar estudante durante as aulas regulares para colocar na sala de recursos, para ter que não é sala de reforço, né? Para colocar na sala de recursos com esses apoios guiada por esse especialista, baseado no PEI, para fazer essas adaptações. Então, sala de recursos é um direito. Nós temos em relação à pessoa superdotada e só superdotada o direito à aceleração de série, né, que por conta dessa distorção série-idade, eu coloco esse estudante, sei lá, que está no primeiro ano do fundamental, no segundo fundamental, para que ele tenha esses pares cognitivos, né? Não só os pares etários. Isso está expressamente previsto na Lei de Diretriz e Base de Educação. E falando nisso, é uma questão, né? Dentro desse universo da educação inclusiva, e você tem se dedicado muito à superdotação. Eu tenho até um projeto de doutorado aí para sair, né? Olha, Sim. gente, persigam o Denner, obriguem ele a fazer isso, porque ele disse que a pesquisa é fazer uma comparativa ali com as leis da Espanha, do Brasil, para a gente pensar outros países também. Deem dicas para ele, onde tem bom atendimento, tem um bom arcabouço de leis para atender os superdotados.